Aleluia. Queridos, hoje eu queria falar para os irmãos a respeito de um tema que eu pessoalmente gosto muito. É algo que muitas vezes a gente tem que trazer a nossa mente. O pastor Ralph Neighbor, que é dos pais do movimento de igreja em células no mundo, ele diz que para uma coisa a gente aprender, obrigado, Rafael, a gente tem que repetir, ouvir pelo menos 6 vezes. E como eu acho que esse tema é por demais importante para as nossas vidas, de um modo geral, em todas as áreas, vida pessoal e vida ministerial, e que a gente, de vez em quando, esquece. E como fruto desse esquecimento, a gente passa a não andar nesse princípio. E quando nós não andamos no princípio de Deus, nós não colhemos os benefícios de andar no princípio. E o tema da nossa palavra hoje é: você é a justiça de Deus. Você é a justiça de Deus. Hoje eu vinha no carro e eu vinha com os meus 3 filhos, porque a pastora Angélica vinha no outro carro dela com as moças da dança, tiveram já tarde lá em casa, e a Rebeca me perguntou: pai, o que vai pregar hoje? Eu digo: minha filha, hoje eu vou falar sobre a justiça de Deus. E ela disse: olha, eu estava perguntando a Deus o que é essa justiça dele. E eu comecei a explicar para ela o que é a justiça. Porque para nós entendermos esse princípio, que é revolucionário nas nossas vidas, porque a maior função do diabo é mentir. Ele é mentiroso. E ele fica colocando mentiras, falando mentiras nos nossos ouvidos todo dia. E muitas vezes, por não conhecermos a palavra, nós aceitamos as mentiras do diabo e não andamos na bênção das verdades de Deus para as nossas vidas. E dizer que eu sou a justiça de Deus e que você é a justiça de Deus, e que nós somos a justiça de Deus, é uma verdade revolucionária para as nossas vidas. Porque o diabo quer que nós soframos uma espécie de inferioridade espiritual. O diabo é expert de colocar as mentiras dele no nosso ouvido, na nossa mente, para que a gente se sinta, tenha esse sentimento eterno de inferioridade espiritual. Ah, eu não sou digno. Ah, eu não mereço. Ah, eu sou um pobre pecador. Ah, pastor, hoje eu vim aí da igreja aqui, o irmão Paulo Anque adorou a Jesus, o ministério de louvor, foi uma bênção, mas eu não quis nem abrir a boca, pastor, porque eu sei quem eu sou. Eu não sou digno nem de louvar aqui na igreja, eu não sou digno nem de cantar. Ah, pastor, eu não sou não, eu sou um pobre coitado espiritual, eu sou um crentezinho de meia tigela. E eu quero dizer para você, que tem ouvido a voz do diabo, as mentiras de Satanás, que você não é nada disso, que você é a própria justiça de Deus. Aleluia! Se você já entregou a vida para Jesus, você é a justiça de Deus. Ponto.
Dá um glória a Deus. Você é a justiça de Deus. Você não é um pobre coitado, você não é um coitadinho, você não é um crentezinho, você é a justiça de Deus. É isso que a Bíblia fala a meu respeito e a seu respeito. Mas o que é justiça? Justiça é fazer a coisa certa. Justiça é fazer a coisa certa, justiça é ser a coisa certa, justiça é pensar a coisa certa, justiça é sentir a coisa certa, justiça é ter as certas motivações, justiça é ter as atitudes acertadas diante de Deus. Porque o que importa não é o que você pensa a seu respeito, nem o que o diabo pensa, ou o que ele quer te induzir a pensar. O que importa é o que Deus pensa a seu respeito. O que importa é o que Deus pensa a seu respeito. E hoje nós vamos, para alguns, aprender e para outros relembrar o que Deus pensa a meu respeito e a seu respeito. Ou o que Ele já fez ao meu respeito e ao seu respeito, para que o meu conceito diante dele seja esse. Dá um glória a Deus. Você não pode ser um crente que fica com complexo de inferioridade. Sabe o que Tiago 5,16b diz? É assim: muito pode. Irmãos, o que Tiago está dizendo aqui? Muito pode. Pode quanto? Vamos dizer aqui comigo. Pode o quê? Pode quanto? Muito, não é pouco. Por sua eficácia a súplica do justo. Irmãos, a súplica do justo, ou seja, daquele que aplica a justiça na sua vida, e a Bíblia diz que nós somos justos diante de Deus, porque fomos justificados por Jesus. Nós vamos aprender isso hoje. E se a Bíblia diz que eu sou a justiça de Deus, é porque eu sou justo. Então a minha súplica, a minha oração, quando eu abro a boca, a eficácia da minha oração, da minha súplica. Irmãos, oração não é só quando a gente se reúne e vamos orar, não. Na hora que você abre a sua boca, você já está orando. Por isso é que muitos, depois de orar, quando abre a boca, depois desfaz o que ora. Você acaba de fazer uma oração de fé, e depois que você para, entre aspas, de orar, você continua orando o contrário do que você orou. Porque acaba de fazer uma oração cheia de fé, mas quando abre a boca na segunda parte, é uma palavra de incredulidade. E se nós somos o sal da terra, e se nós somos embaixadores de Jesus aqui na terra, por que você é tímido quando você abre a sua boca? Ou por que você é tímido na sua maneira de viver? Por que o seu conceito a seu respeito é o pior possível? É porque você está ouvindo a voz do diabo e não a palavra de Deus. Irmãos, o princípio da justiça de Deus é um princípio que tem o poder de revolucionar as nossas vidas quando nós aplicamos. Tem gente que só sabe viver debaixo de condenação. Tem gente que só sabe viver debaixo da condenação do diabo, mesmo depois que já entregou a vida para Jesus. E aí é por isso que quando vai orar, é uma oração xoxa. Por isso é que quando vai adorar aqui na igreja, não quer levantar nem os braços. Ah, tristeza. Oh, coitadinho de mim. Eu não sou digno, pastor, nem de cantar aqui os cânticos. Irmãos, eu quero dizer, nessa noite, que já foi feita uma troca na cruz do Calvário. Jesus já tomou o teu lugar. Jesus já tomou o meu lugar. 2 Coríntios 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê, irmãos? O que está aí? Justiça de Deus.
eu fui feito justiça de Deus, porque o justo se colocou no lugar do injusto e se fez injusto para que eu fosse justificado, e portanto eu fui feito através da justificação de Jesus, que tomou o meu lugar na cruz, por substituição, porque Ele me amou demais, Ele me substituiu lá, e agora por isso eu sou a própria justiça de Deus, e o diabo não pode dizer menos do que isso, a meu respeito, a respeito da minha casa, a respeito da minha família, a respeito dessa igreja, a respeito de vocês. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte. Se por um reinou a morte, quem foi esse um? Adão. É isso que a Bíblia está dizendo. Se através da ofensa de um, irmãos, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Irmãos, Paulo está dizendo assim, olha, se foi pelo erro de um, todos morreram. Agora, muito mais, através da abundante graça e do dom da justiça, reinarão por meio de um, agora reinarão por meio de Jesus Cristo. Eu quero dizer que há mais de 2000 anos Jesus já subiu daquela cruz, Jesus desceu, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que querem Jesus, para aqueles que fazem uma decisão ao lado de Jesus, para aqueles que chamam Jesus para ser o rei e o dono das suas vidas. E a Bíblia chama aqui o apóstolo Paulo com muita proeminência, o dom da justiça. O dom é um presente, irmãos. O dom é um presente. É um presente mais que um presente. É um presente que eu não merecia receber e nem você. É verdade. É verdade. O diabo pode dizer que você não merece. Mas mesmo sem merecer, o nosso Deus nos deu esse presente. A justiça de Deus na minha vida é um presente. Até porque no céu não vai entrar nada errado, só entra coisa certa. Por isso é que nós vamos um dia estar lá com Jesus, lá na glória no céu. Porque através dele, nós somos feitos justiça de Deus. Agora, como é que nós nos apropriamos disso? Como tudo que a gente se apropria, pela fé. É pela fé, irmãos, que nós tomamos posse disso. Tudo que nós tomamos posse do reino de Deus é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso é que o diabo, o que é que ele faz? Ele começa a botar no seu ouvido. Você não merece. Você é um pecador. Hoje eu não vou adorar porque hoje eu cometi um pecado, hoje eu cometi um erro. Pastor, eu vou nem abrir nem a boca. Pastor, eu estou querendo até deixar a célula porque eu sou tão pecador. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, sinceramente, eu quero saber se alguém sabe abrir um letreiro aqui, que eu vou mandar pintar e vou mandar escrever assim, aqui, nas paredes aí de fora da igreja. Proibido entrar pessoas perfeitas. Se você acha que você não é perfeito, você está no lugar certo. Mas aqui você pode adorar Jesus na sua imperfeição. Porque o que era perfeito já se fez perfeito por mim e por você. Então levanta esse astral aí, meu irmão. Dá um sorriso aí, rapaz. Estupa o peito, porque o perfeito já morreu pelo imperfeito, para que aquilo que era imperfeito pudesse gozar da perfeição e da justiça de Deus. É pela fé. É por fé. Romanos 1:16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto, preste atenção, que a justiça de Deus se revela no Evangelho como? De fé em fé. Como está escrito, o justo vive de quê? Justo vive de fé. O justo não vive, irmãos, através da palavra do diabo. Justo não vive através de palavras de gente com espírito de porco, que só sabe dizer coisa ruim. Tem gente que só sabe profetizar coisa ruim a respeito das pessoas.
Fuja dessas pessoas que são profetas do inferno. Gente que diz que você não presta, que não vai dar jeito. Isso não vem de Deus, isso vem do diabo. O que vem de Deus é que você já deu certo, louvado seja o nome de Jesus. Você não é um projeto fadado ao insucesso, não. Você é um projeto fadado ao sucesso. Mas é mediante a fé. É a fé. E a fé, irmãos, é aquela capacidade que a gente tem de ver as coisas que ainda não existem, como se já existissem. Fé é a capacidade de a gente esperar e sentar por aquilo que é impossível chegar, mas que nós temos convicção de que mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Isso é fé. Sabe qual é o problema, irmãos? É que ao invés de nós andarmos na consciência da justiça, nós andamos se arrastando na consciência do pecado. O problema é que nós não entendemos ainda a respeito do sangue de Jesus, da capacidade que Ele tem de nos purificar de todo pecado, de toda falha e todo erro, da capacidade do sangue de Jesus tem de perdoar, purificar o pecado do passado, do presente, até o pecado do dia de amanhã. Dá glória a Deus. Muitos ainda estão dentro das igrejas, vivendo debaixo da consciência do pecado. Então, igual, isso acontece muito, de domingo a domingo, faz um apelo, o pessoal vem, se arrepende. Olha, está igual o povo judeu, irmãos, que todo ano eles tinham que sacrificar um bode, sacrificar um boi, umas rolinhas, derramar sangue para a purificação dos pecados. Veja esse equívoco. Ele está escrito lá em Hebreus 10, de 1 a 4. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. O escritor de Hebreus está dizendo, olha, a lei, tudo que está no Velho Testamento é só sombra. É um rascunho daquilo que viria mediante o sacrifício de Jesus. Daquilo que viria dos bens adquiridos através da pessoa de Jesus. Por isso, por ser a imagem e não ser original. A lei, irmãos, era um genérico de Jesus. Era uma cópia genérica, meia boca de Jesus. Quantos estão entendendo? Está igual os remédios que eu passo no consultório, o pessoal compra num laboratório por aí, e que não faz efeito. E eu digo, não faz que você não comprou o remédio que eu passei. O remédio que eu passei é esse, compre e dê que vai ficar bom. Nunca a lei jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes. O cara ia lá todo ano, religiosamente ofertar. Todo ano ia naquele ritual. Mas nunca conseguiram se tornar perfeitos. Com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles ofereceram. De outra sorte não teriam cessado de ser oferecido. Ora, se eles continuavam fazendo, é porque eles não tinham conseguido o intento daquilo que eles estavam fazendo. Quanto estão entendendo? Todo ano tinha que ir porque não dava certo. Não teriam cessado. Se tivesse cessado, é porque tinha dado certo. Porque ninguém é doido de estar pagando uma dívida. Olha, você paga a dívida quantas vezes para o mesmo cara que está devendo? Tem algum maluco aqui que paga a dívida 2 vezes? Paga uma vez, estou lhe devendo 10 reais, paguei. Aí no outro dia vai lá pagar de novo. Se está pagando é porque ainda está devendo. Todo ano eles iam pagar, porque a forma como eles pagavam, a moeda que eles pagavam, não era capaz de pagar. Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Eu estou perguntando, ora, se todo ano eles iam se purificar, por que eles estavam ainda com a consciência de pecado, para que no outro ano eles pudessem fazer a mesma coisa? Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos. Todo ano eles iam lá e se lembravam dos pecados. Todo ano ia lá e se lembravam dos pecados. E aquela choradeira.
Meu irmão, larga de choradeira pelo pecado, vai chorar pelas almas perdidas, larga de chorar pelas tuas falhas, vai chorar pelos que se perdem, porque você já foi achado, já foi comprado, já foi remido, justificado, purificado, acertado, adequado. Você é a adequação de Deus, perfeita aqui na terra, cara. Para dessa choradeira, rapaz. Todo ano eu lá, e tome choro, e tome sangue, e tome boi. Tem gente andando assim com Deus, e vivendo uma vida espiritual de quinta categoria. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes possam remover pecado, é impossível. Mas o que diz em Hebreus 10, 12 e 14, e eu quero dizer, é impossível ao homem conseguir resolver essa situação. É impossível. É impossível o seu complexo de inferioridade espiritual resolver o teu problema. É impossível esse sentimento de inferioridade espiritual, subproduto de um remorso, é impossível resolver o teu problema. Diz lá o escritor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 12 a 14, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, diga para sempre, diga um único, ele ofereceu para sempre um único sacrifício. Jesus só subiu no Calvário uma vez, aquele sangue só desceu uma vez, não precisou de mais nenhuma. Pelos pecados, ele já assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com a única oferta aperfeiçoou, diga aperfeiçoou, passado. Quem foi que foi aperfeiçoado no passado? Eu fui. Eu já fui aperfeiçoado, lá no passado. Lá, foi ontem, antes de ontem, não é agora, já passou. Aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Aqui está o segredo. E ele já aperfeiçoou os que estão no processo da santificação. E santo não é quem nunca erra, santo é quem está sempre se limpando. Santo é quem está sempre se corrigindo. Santo é quem decidiu se separar do mundo para viver para Deus. Esse é o santo. E ele diz aqui no 13, eu acho lindo isso. E aqui tem a ver com aquilo que eu acabei de falar para vocês. Ele diz assim, aguardando daí em diante. Jesus sacrificou uma vez, derramou sangue, subiu na cruz, morreu, ressuscitou. Foi lá à direita de Deus. E ele está aguardando o quê? A destra de Deus. Até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. A Bíblia diz assim, que Jesus veio para aniquilar as obras de Satanás. E aí eu digo para você aquilo que eu falei, ao invés de você ficar chorando, se autocomisserando, lambendo as próprias feridas, sabe o que é que você tem que fazer? Você tem que estar ganhando as vidas para Jesus. A Bíblia diz que ele está aguardando o quê? Que os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Sabe como é que Jesus está fazendo isso aqui na terra? Através da sua igreja, que avança, que ganha, que cuida, que discipula, que leva o homem ao conhecimento da plenitude de Deus. Dá um glória a Deus, aleluia. Ele está esperando, irmãos, que a igreja, que nós façamos isso. Enquanto a gente fica, eu sou um coitadinho, eu sou um tadinho, eu não valo nada. Aí as vidas vão morrendo e vão para o inferno. Não, vós somos a justiça de Deus. A igreja de Jesus na terra, a justiça de Deus. E Ele está aguardando que através da sua igreja, nós junto com Ele, possamos colocar debaixo dos nossos pés o diabo, o mundo e até o velho homem que de vez em quando quer ressuscitar dentro de nós. O velho homem é nosso inimigo. O mundo é nosso inimigo, o diabo é nosso inimigo, tem que estar debaixo dos meus pés e dos seus pés, meu irmão. Louvado seja o nome de Jesus por isso.
Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Há um mundo aí, irmãos, e eu quando vejo essas cadeiras vazias, eu sempre entristeço. Porque cada cadeira dessa vazia, que uma vez ocupada, é alguém que saiu da carência do pecado e se torna a justiça de Deus. Dá um glória a Deus. Que nós possamos em breve ver essas cadeiras lotadas, gente sentada. Que em breve nós possamos ter 2, 3, 4, 5, 7 cultos aqui. Louvado seja o nome de Jesus. E aí nós estaremos fazendo isso. Fazendo com que a expectativa que há no céu em Jesus, de colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés, seja completada aqui na terra. Aleluia! Romanos 3, 21 a 24 diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Essa justiça não é só para os espirituais. Essa justiça não é só para os famosos gospels. Essa justiça não é só para aqueles que muitas vezes aparentam algo e na verdade não são nada. Essa justiça é para a minha vida e para a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Olha, receba isso, saia daqui se apropriando disso para a sua vida. Que essa justiça, a perfeita vontade de Deus, já se cumpriu na sua vida, na sua casa, na sua família, na vida do seu filho, na vida do seu marido, na vida da sua esposa. Tome posse disso em nome de Jesus. Mas é pela fé. Pode ser que os olhos naturais eu não vejo, mas os olhos espirituais têm que enxergar e ver. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus o Senhor. É uma obra feita pela graça de Deus na minha vida e na sua vida, querido. Mas a justiça de Deus na minha vida e na sua se manifesta em 4 níveis. 4 níveis. E muitos cristãos que estão dentro das igrejas evangélicas ainda não estão ainda nem no primeiro nível. Primeiro nível diz assim: os seus pecados já foram perdoados. Dá um glória a Deus. Meu irmão, os teus pecados já foram perdoados. Aleluia. Perdoou. Não tem mais dívida nenhuma. Irmãos, tem coisa pior do que a gente estar endividado e não ter como pagar, hein? Sim ou não? É negócio que tira o sono da gente, pelo menos as pessoas de bem é. Mas eu quero dizer que havia uma dívida que eu sozinho não conseguiria jamais pagar. Em 1 João 9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Dá um glória a Deus. Meu irmão, se você já confessou seus pecados, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar e para lhe purificar. E eu quero dizer para você que toda vida que você, porventura, pecar, porque o pecado na vida do cristão, irmãos, é igual quando uma ovelha cai na lama, é um acidente. Muitas pessoas, quando pecam, quando caem, e eu já passei 7 anos longe de Jesus. Já passei 7 anos desviado de Jesus. Não foi da igreja, de Jesus. Na mais completa incredulidade. Vivendo a vida absolutamente. Eu vivia só para estudar, para ganhar dinheiro. Para viver a vida. A vida da alma. As pessoas me perguntaram: quando é que você vai voltar? Eu digo: um dia eu volto. Foi preciso o negócio, a rebimboca da grampoleta apertar para eu poder voltar. Porque desviado só volta debaixo de peia, e é muita, irmãos. Foi peia muita. Irmãos, quando eu vejo alguém desviando da igreja, eu digo: meu Deus do céu, está caminhando para o abismo. Mas eu quero dizer para você, que está aqui hoje e que está desviado, só existe um fundo do poço. É quando você morre sem Jesus. Só esse é o fundo do poço. Enquanto você estiver vivo, por pior que seja a sua situação, não chegou ainda no fundo do poço. A água já deu até os olhos, mas ainda não é o fundo. Muitas pessoas, quando desviam, elas correm de Deus. Correm da igreja. Quando vê o irmão,
se esconde. Ah, o pastor Dias está passando. Meu Deus do céu, o que é que ele vai dizer? Eu estou aqui com essa garrafa de cachaça na mão. Eu vou dizer que você é um grande homem de Deus, que Jesus não desistiu de você. Que essa cachaça que está na sua mão, essa garrafa de cachaça, não é para você. Não te pertence, é o que eu vou te dizer, meu irmão. Eu vou te dizer que Jesus já te amava, vai te amar mais. Que a Bíblia diz que quem muito pecou, Deus muito amou. Mas não peque muito para ser muito amado por Deus, não. Não vamos fazer disso uma competição. Mas muitos correm de Deus. E eu digo, não corra de Deus, corra para Deus. Corra para Deus. Porque se quando a gente era um pecador velho, Ele nos perdoou, quanto mais agora, que agora eu sou um filho. Dá uma glória a Deus. Antes eu era um inimigo, agora eu sou filho. Agora eu entro na casa do papai, abro a geladeira, visto a roupa dele, pego a chave do carro e ainda peço o cartão de crédito para encher o tanque, aleluia. Porque essa é a atitude de filho. Ora, se Deus exige de nós que nós devamos perdoar 70 vezes 7, quanto mais Ele. Se Deus diz para eu perdoar 70 vezes 7, quanto mais perdão Ele vai nos dar. Então, em primeiro lugar, a justiça de Deus produz em nós o primeiro nível. Nós já fomos perdoados. Não tem mais dívida nenhuma. Então, para dessa choradeira quando você vem para a igreja. Essa semana eu orei pouco, essa semana eu não orei nada. Estou dizendo para você não orar, ore muito. Mas se você passar o dia inteiro no monte, orando, você não desce Deus, você desce gente de lá. E se tiver cuidado, vai descer orgulhoso, porque vai chegar achando que é melhor do que o outro, que não orou nada. Eu quero dizer que tudo isso é bom, como a lei é boa. Mas só o sangue de Jesus foi capaz de te purificar. Não são as nossas orações, porque não é pelas obras. Que a Bíblia diz, se fosse, já pensou, se não é, ainda tem uns caras que são orgulhosos, né? Bicho orgulhoso, rapaz, está no inferno, porque orgulhoso não vai para o céu. Irmãos, se você entrou aqui, eu quero dizer para você, se você já é de Jesus, já fez uma decisão por Ele, seus pecados já foram perdoados, a conta já foi paga. Para de choradeira aí. Segundo nível, seus pecados foram esquecidos. Olha que coisa linda. Porque é o seguinte, rapaz, uma coisa é perdoar, outra coisa é esquecer. Né? Tem gente que diz assim, pastor, eu perdoei aquele irmão, mas eu não esqueço nunca que ele fez por mim. Mas eu quero dizer que a obra completa envolve o esquecimento. A dívida só é paga completamente quando aquela dívida também é esquecida. A Bíblia diz em Hebreus 8:12 o seguinte, pois, para com as nossas iniquidades, usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Dá um glória a Deus. Já pensou, irmão, se eu estivesse agora pregando aqui, e eu tivesse certeza que Jesus estava se lembrando das besteiras que eu fiz quando eu me desviei? De vez em quando o diabo vem aqui no meu ouvido e fala, eu digo, não, Satanás, isso aí já foi pago. Não deve mais nada não, já foi pago, purificado, esquecido. Já foi esquecido, Jesus nem lembra que eu era o que eu fui. E eu quero dizer que Jesus nem lembra aquilo que você era e nem aquilo que você pensa que você é. Porque você entra aqui com um complexo de inferioridade, quando Deus olha para ti e diz, esse é o meu filho amado, em que dele eu tenho prazer. Você chega aqui com complexo de inferioridade, quando Deus já te colocou no Santo dos Santos. Aleluia. Glória a Deus. Tem uma história de um irmão de um pastor, que ele era drogado, errado, e ele se converteu um dia. E todo crente novo convertido é animado, né, irmãos? Está no primeiro amor, aquele ânimo. E aí o cara animado da igreja, e já dando muitos frutos, e já começou logo a frequentar uma célula e a querer ser discipulado. Mas aí ele arranjou uma namorada. A pastora Cléia disse que o bicho perigoso é mulher, né? Irmãos, o negócio é perigoso. É uma bênção, mas é perigoso. Tem que ter muito cuidado.
Aí ele arranjou uma namoradinha na igreja, né? Aí começou com o namoro, com o negócio que estavam orando, e daqui a pouco não só estavam orando, né? E aí ele caiu nesse namoro. E aí quando ele caiu, ele faz o que muitos fazem. Desaparece da igreja, ficam com vergonha. E ele estava pensando em jogar a toalha, não querer mais nada, desaparecer da igreja, não ver mais nem crente perto dele. Mas aí ele foi numa daquelas reuniões de oração, assim como tem lá na casa da irmã Lourdes. Aí ele chegou lá e disse, olha, se o senhor ainda me quer, olha como o cabo não conhecia Deus ainda. O senhor vai revelar o meu pecado para essa irmã aí. Ele diz que essa irmã, Deus dá palavra de revelação a ela. Aí terminou a reunião de oração, a irmãzinha saiu todo mundo e chamou o rapaz. Ele disse, eita pau, descobriram o meu pecado aqui hoje. Aí ela disse, varão, Deus mandou falar algo para você hoje. E ele perguntou, o que foi que Jesus falou? Ele disse que não se lembrava mais. Ele tentou se lembrar o que você fez, ele não lembrou. Deus não pode tudo? Deus pode até se esquecer. Se ele quiser se esquecer, ele pode tudo. Sim ou não? Ele decidiu esquecer. E quando Deus decide, está decidido. Ele se esqueceu quem você era, o que você fez não só ontem, hoje, e até as besteiras que você pode fazer no futuro, desde que você se arrependa. Desde que você faça o caminho de volta. Dá um glória a Deus por isso. A Bíblia está dizendo para você, olha, eu conheço tuas obras. Eu conheço teus caminhos, mas dos seus pecados eu não vou mais me lembrar. Jamais me lembrarei. Deus colocou os seus pecados no mar do esquecimento. Lá na profundeza do mar, colocou uma placa, é proibido pescar. Glória a Jesus. Terceiro nível do que a justiça de Deus produz. Primeiro, seus pecados são perdoados. Segundo, são esquecidos. E terceiro, são purificados. Dá um glória a Deus. Isaías 43, 25 diz assim, eu mesmo sou o que apago, é apagado. Diga, foi não só esquecido, mas foi apagado. Isso é como se no céu tivesse um quadro branco, que tivesse escrito todos os meus pecados e os seus pecados, um quadro para cada um. Os pecados já foram perdoados. Já não precisa mais pagar por aquilo que está escrito. Já foi até esquecido o que está escrito, mas não ficou só aí. Deus, Ele não faz as coisas de qualquer jeito, Ele faz as coisas bem feitas. Ele não só perdoou, não só pagou, não só esqueceu, mas Ele resolveu apagar. Ele chegou lá com um apagador celestial e foi lá e apagou. Ele apagou, Ele apagou. Tudo de errado que você fez, Ele apagou. Dá um glória a Deus. E eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 de João 1,7 diz, se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Hebreus 10, 14 diz, porque com a única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Diga, para sempre. Ele aperfeiçoou. O que é aperfeiçoar? É transformar o que é errado em certo. É transformar o que é defeituoso no que é perfeito. Isso Ele já fez lá atrás, passado, para sempre, uma vez só, na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Dá um glória a Jesus por isso. Mas, o quarto nível, não só Ele perdoou, não só Ele pagou, não só Ele purificou, não só Ele esqueceu, mas Ele também purificou, Ele apagou, mas não só Ele apagou. E aí, o quarto nível é muito lindo, irmãos. O quarto nível é muito profundo. Ele também substituiu a minha natureza pecaminosa e a sua pela justiça de Deus. Ele não só pagou aquela dívida que estava ali escrita,
Não só ele esqueceu, não só ele apagou, ele fez algo. Ou melhor, ele está fazendo algo. Ele reescreveu uma nova história naquele quadro negro. Ah, eu era um traficante, agora eu sou um homem trabalhador no que é o correto. Ah, eu era mentiroso, agora eu só falo a verdade. Ele escreveu isso. Ah, eu era um adúltero, é verdade, mas agora eu sou um fiel à minha esposa. Ah, em casa era um cavalo batizado, agora eu sou um pai maravilhoso. Ah, eu era um marido intragável, agora eu sou um marido maravilhoso. Ele reescreveu a sua história, meu irmão. E a sua história reescrita é exatamente a justiça de Deus. O que é o correto, o que é o certo para a minha vida e para a sua. A justiça de Deus é aquela história que ele escreveu lá no céu. Tem um livrinho lá no céu, escrita segundo a vontade de Deus, a minha história. Lá no céu ele escreveu, irmão, quando eu estava lá no pecado desviado, ele já tinha purificado, ele já tinha esquecido, ele já tinha providenciado também, apagado, ele já tinha escrito, não, o Dia Júnior não é um adúltero, ele não é um prostituto, ele não é um bebarrão, ele não é um cara que fica pensando só em bens materiais, ele é um pastor abençoado, ele é alguém que vai viver o resto da vida dele para servir o reino, ele vai ter não um casamento destruído, mas uma família abençoada. É isso que ele reescreve, é isso a obra completa da justiça de Deus para a minha vida e para a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Ah, 2 Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é revolucionário, irmãos. Depois que a gente sabe disso, a vida da gente começa a nós andarmos no outro nível, do entendimento disso. A gente para de ouvir as mentiras do diabo e a gente toma posse das verdades de Deus. Eu quero dizer para você que entrou hoje à noite aqui, que você não é aquilo que você pensa que você é. Eu quero dizer para você que entrou aqui hoje, você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você não é a expectativa daquilo que a sua casa lhe proporcionou. Você não é a resultante daquilo que a vida lhe legou. Você não é, nem de longe nem de perto, aquilo que as últimas experiências da sua vida lhe falou. Você não é. Você é a justiça de Deus. Não interessa se hoje é a primeira vez que você escuta essa mensagem. Não interessa se é a primeira vez que você entra numa igreja como essa. Não interessa se você já ouviu várias vezes essa mensagem. Não interessa se você pensa que está desviado. Não interessa se você está longe de Deus, porque você pode estar longe de Deus, mas Deus não vai estar longe de você. O que não importa o que você pensa, não importa o que você acabou de fazer hoje, o que importa é a expectativa que há no coração de Deus com relação a você e a mim. É isso que importa. O que importa e o que vai ficar quando aquele dia chegar, porque vai chegar para todos. Um dia vai chegar para mim. Se Jesus não voltar, pode ser que aqui tenha alguém que vai estar naquele dia, quando aqui ou em qualquer canto, eu espero que seja aqui, esteja o meu caixão com o meu corpo. Vai chegar o dia. Espero que não seja tão cedo. Jesus me prometeu mais 20 anos de vida aí. E antigamente no consultório era assim, ó, as pessoas chegavam no consultório, viu, pastor Paulo? Tem umas fotos, para quem já foi lá, minha com as crianças de 15 anos, 20 anos atrás. E as pessoas perguntavam, o senhor é o mesmo lá de fora? Porque eu estava tão velho, tão acabado, gordo, né? Cheio de olheira, acabado, velho, que as pessoas perguntavam se o senhor era o mesmo lá de fora. Sabe o que eles dizem hoje? Eles dizem, mas olha, mas o senhor hoje está mais novo do que há 15 dias atrás, 15 anos atrás. Dá um glória a Deus, não morrer tão cedo, irmãos. Mas eu vou um dia. Sabe o que vai importar naquele dia, irmãos? Sabe o que vai falar mais alto naquele dia? Não foi a impressão que as pessoas tiveram a meu respeito aqui na terra.
nem tão pouco que as circunstâncias me deram aqui na vida, que vai falar naquele dia. É que um dia eu fiz uma decisão por Jesus na minha vida. E uma vez por todas eu já fui purificado, lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus. E não há mais condenação para mim. E eu vou ouvir quando eu chegar lá: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, louvado seja o nome dele. É verdade que muitos de nós, no decorrer da nossa vida com Deus, muitas vezes nós nos rebelamos contra Ele. Nós decidimos andar às custas das nossas próprias pernas. E quase sempre a gente se dá mal, a gente tropica e cai. É verdade que ao longo da nossa vida com Ele, a gente pode até dar um tempo para Deus, ficar longe dEle. Mas a outra verdade é que jamais, em momento, em segundo algum, Ele ficou longe de nós. Tem uma história, ilustração, que é muito conhecida, e eu já falei aqui, vou falar de novo, que é pertinente ao que estamos ministrando hoje. Foi de um filho que se rebelou contra um pai, foi embora, fez tanta coisa ruim, fugiu de casa, e anos mais tarde ele se arrepende e resolve voltar. E conta-se a história de que ele voltou de trem, e o trem, chegando à sua cidade na estação, ele tinha uma curva antes da estação. E depois que saía dessa curva, tinham várias árvores. E ele sabia, porque ele nasceu ali, foi criado, um menino ali. E ele mandou uma carta para o pai, dizendo que se o pai quisesse ele de volta, ele colocasse um lenço branco num galho daquela árvore. Porque se o lenço não estivesse lá, ele não pararia naquela estação e ele iria dar continuidade àquela viagem. E quando aquele trem fez aquela curva, ele não viu só um lenço. Ele viu aquelas árvores todas cheias de lenços. Estavam todas brancas de lenços. Porque o pai não queria botar só um lenço que ele podia não ver. Ele resolveu colocar muitos lenços ali. E nessa noite, Jesus quer fazer a mesma coisa por você, meu irmão. Você que entrou hoje à noite aqui, eu queria adorar Jesus com aquele último cântico que nós adoramos hoje, no nosso tempo de louvor e adoração. E eu quero chamar você hoje para você ter um reencontro com Jesus. Eu quero lhe convidar para você fazer o caminho de volta. Para você, vamos ficar de pé na presença do Senhor. Se você está hoje aqui desviado, você disse: meu pastor, eu estava desviado mesmo, estava longe de Jesus. Mas hoje eu entendi que eu não sou um coitadinho nem uma coitadinha. Eu sou a própria justiça de Deus. Eu já fui aperfeiçoado. Eu já fui perdoado. Os meus pecados já foram esquecidos. Eu já fui purificado, Ele já pagou. Mas Ele quer completar a obra. Ele quer reescrever a sua história. Ele quer reescrever a sua história. Para isso você precisa parar de ouvir a voz do diabo e ouvir a voz de Deus. Essa história que Ele quer reescrever, que Ele já escreveu, na verdade, é uma linda história. E como toda linda história, que também é uma história de amor, love story, tem um final feliz. Tem um final feliz. O final, o the end, é happy, é feliz. É feliz. Porque sem Ele na sua vida, você não vai conseguir encontrar a tal da felicidade. Porque a felicidade, irmãos, é aquele lugar em que você tem tudo e que de nada mais você precisa. E se enquanto nós estivermos aqui adorando a Jesus, você quiser ou fazer a sua reconciliação, ou fazer a sua decisão, e receber não só o perdão, mas o esquecimento, não só o esquecimento de Deus, mas se você quiser que a sua história pregressa seja apagada, e que a partir de hoje você comece uma nova história com Deus,
Ele está disposto. Assim como aquele pai. Ele não está botando um sinal aqui não. O sinal que ele mandou foi o filho dele para morrer na cruz por mim e por você. Esse lenço branco é que o filho dele derramou há 2000 anos o sangue dele na cruz por você. Esse lenço branco, esse sangue é o símbolo. É o símbolo do grande amor de Deus pela sua vida. Se você está aqui hoje, nessa noite, e quer se reconciliar com Jesus, ou quer tomar a decisão ao lado de Jesus, eu quero lhe convidar a vir à frente. Mas antes, eu quero dizer para você algo aqui hoje à noite. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Dá um glória a Deus. Não pense que o seu problema, não pense que a sua necessidade é em vão na sua vida. Deus tem um propósito para tudo. Deus tem um propósito para tudo. Dá um glória a Deus. Você entrou aqui debaixo de um forte problema na sua vida? Saiba que Deus tem um propósito em tudo e para tudo. Pode vir à frente em nome de Jesus. Deus te abençoe. E eu quero os nossos queridos e maravilhosos conselheiros aqui. Sai e vem se reconciliar com o rei. Porque hoje é dia do filho voltar para dentro de casa. Hoje é o dia do filho fazer o caminho de volta. Oricanta lamaraias. Hoje é o seu dia. Vamos adorar o rei. Eu tentei enganar a mim mesmo ao pensar que poderia viver. Escuta essa música. Dos teus braços. Pode vir mais aqui. Pode vir mais um pouquinho para cá. Na verdade é que eu nunca encontrei nada em vão na maneira que você me aceitou desde sempre. Isso é lindo demais, saber que Ele aceita sempre. Me aceitou. Ele ainda está te esperando aqui. Vem, vem, vem correndo. E foi de graça que eu recebi. Foi de graça. O que inteiro não pode comprar. E foi de graça que eu recebi. Tudo de graça. E o que inteiro não pode comprar. E de tanto eu buscar ser aceito por ti, me surpreende o teu amor que sempre me cercou. E com toda essa graça me ensinou a acreditar que não sou mais eu quem vivo, e é você. E de tanto eu buscar ser aceito por ti, me surpreende o teu amor que sempre me cercou. E com toda essa graça me ensinou a acreditar que não sou mais eu quem vivo, e é você quem vive em mim. É você. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Que vive em mim.
e vive em mim. Mas na verdade é que eu nunca encontrei nada igual à maneira que você me aceitou desde sempre. Aleluia! Que coisa linda! Me aceitou desde sempre. Sempre me aceitou. E foi de graça que eu recebi. Oh! O que com dinheiro não pode comprar. E foi de graça que eu recebi. O que o mundo inteiro não pode comprar. Oh, e de tanto eu buscar ser aceito por ti, surpreende o teu amor que sempre me cercou. E com toda essa graça me ensinou a acreditar que não sou mais eu quem vivo, e é você. E de tanto eu buscar ser aceito por ti, surpreende o teu amor que sempre me cercou. E com toda essa graça me ensinou a acreditar que não sou mais eu quem vivo, e é você que vive em mim. É você que vive em mim. Que vive em mim. E é você que vive em mim. Que vive em mim. Que vive em mim. Que vive em mim. Diga assim, é você que vive em mim. Vamos lá. E é você que vive em mim. Vamos lá, E é vamos lá. você que vive em mim. Diga. E vive você que vive em mim. Diga. Aí, ó. E é você que vive em mim. Eu quero ouvir E você. é Eu quero ouvir você você que vai lá que atrás. Diga. vive em mim. E é você que vive em mim. Diga. E é você que vive em mim. E é você que vive em mim. E é você que vive em mim. E de tanto eu buscar ser aceito por ti, me surpreende o teu amor que sempre me cercou. E com toda essa graça me ensinou a acreditar que não sou mais eu quem vivo, e é você que vive em mim. É você Vive em mim. que vive em mim. Dá um glória a Deus aí bem alto. Você quer marruqueia, Jesus que vive em você. Jesus que vive em você.